A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simples Pentecostal, que alegria poder ter você aqui mais uma vez conosco para juntos lermos a santa palavra do nosso Deus. Que refrigério ela traz aos nossos corações em poder não somente ler, em examinar, mas obedecer e amar a esta palavra rica para as nossas vidas, para as nossas almas. Portanto, no dia de hoje, nós estaremos lendo o livro de Salmos, capítulo 108, e nós estaremos aqui lendo este lindo salmo de Davi. Os próximos 3 salmos que estaremos lendo, o Salmo 108, 109 e 110, são de autoria do rei Davi. Portanto, nós vamos ver este lindo salmo que hoje nós gostaríamos de intitulá-lo como Preparado está o meu coração. Será que o seu coração está preparado? Preparado para o quê, irmã Vânia? Vamos lá ver, amém? Então vamos lá. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário. Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade ou Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dai-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Aleluia! Davi conquistou e subjugou as muitas nações que estavam ao seu redor. Nós vamos ver que não somente os filisteus, os amalequitas, os edomitas, os moabitas, os amonitas, todos eram nações que estavam ao redor de Israel e Davi subjugou a essas nações. E nós vamos ver refletindo neste salmo uma dessas vitórias, especialmente sobre Edom, na qual Davi ele venceu, e trazendo a memória de todas essas vitórias, e ainda que houvesse problemas, assim como ele diz no versículo 12, dai-nos auxílio para sairmos da angústia. Porque verdade é que no meio de uma guerra, no meio de qualquer confrontação, nós, apesar de termos a confiança, como Davi tinha, que Deus o iria dar vitória, entretanto, assim, não somente ele, os seus homens, passavam por angústias, por aquilo que eles estavam passando durante aquele período de guerra. Entretanto, ele diz, porque vão é o socorro da parte do homem. E ele entende que é em Deus que ele poderá fazer proezas. E coisas extraordinárias ele poderia fazer através do seu Deus, aquele que, como ele lembrava, que quando muito jovem, o adestrou e o levou a vencer aquele grande Golias. E não seria diferente das demais guerras que Davi e o seu exército passaria por ela. E este versículo 13 que Davi ele expressa que em Deus nós faremos proezas, nos faz lembrar de tantas vezes na Bíblia Sagrada em que homens, mulheres de Deus foram usados tremendamente por Ele, pelo nosso Deus, para fazer coisas extraordinárias, coisas fora até mesmo da limitação humana. Isso não deixava
o homem de Deus ou a mulher de Deus com nenhum espaço para pensar, olha, as minhas mãos fizeram isso. Não, meus queridos. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada estes atos extraordinários, como foi o próprio Davi vencendo a Golias, derrubando aquele homem com apenas aquela pedra e uma funda, meus queridos, isto foi uma grande proeza, mas foi Deus operando através do homem chamado Davi. Nós vamos ver Josué. Josué é aquele grande guerreiro que venceu a 32 reis, e a Bíblia nos diz que em uma de suas guerras, quando já estava findando o dia, para poder ele continuar e vencer aquela guerra, o que é que ele faz? Ele ora a Deus e ele diz para o sol e para a lua que eles parassem, se detivessem. E quando Josué faz esta oração, não é simplesmente uma questão, o Senhor me dá força para vencer. Não, é de parar o sistema solar, irmãos, para poder o dia não declinar, para o sol não declinar, para a noite não vir, para que ele pudesse ter vitória sobre o seu inimigo. Davi disse, é Deus, em Deus faremos proezas, pois é Ele que calcará aos pés os nossos inimigos. E quando nós vemos uma coisa extraordinária dessa, você fica, meu Deus, quem sou eu? O que é que eu posso fazer em frente a tantos homens de Deus que agiram com fé desta maneira e fizeram proezas por causa das mãos de Deus sobre eles? Mas vamos mais adiante. Moisés, o grande líder de Israel, que com a sua vara estendeu para frente, aleluia, e o mar se abriu, o grande mar vermelho se abriu. Oh, meus queridos, aonde nós vamos ver isso acontecendo? Vamos ver também Elias, o grande profeta de Deus, que em uma confrontação com os outros demais falsos profetas da sua época, ele coloca este desafio e ele ora a Deus e fogo do céu cai sobre aquele holocausto. Aleluia! Em Deus faremos proezas. E o que dizer de Sadraque, Mesaque e Abedênego, que rejeitaram a se dobrar diante do sistema dos seus dias, de se dobrar diante do grande rei Nabucodonosor, sabendo que eles sofreriam a pena de morte, sabendo que eles haveriam de entrar numa fornalha de fogo ardente. Entretanto, a palavra dos servos de Deus foi o quê? Em Deus, né? Lembrando do salmista Davi, em Deus faremos proezas. Oh, e eles disseram para aquele rei, ó rei, quanto a isso nós não vamos nem discutir, porque nós não adoraremos os teus deuses, a tua estátua, não, nós não vamos nos dobrar diante desse sistema maligno, diabólico, que está incrementado e está colocado nesta nação. Mas se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará da tua mão. Mas se Ele não quiser, não tem problema não. Nós não nos dobraremos. Oh, irmãos, que integridade, que graça, que fé, que confiança no Deus vivo e verdadeiro que estes jovens criam, aleluia, que é o mesmo nosso Deus. E a Bíblia fala de que eles foram colocados presos, jogados presos naquele lugar, e de repente o próprio rei Nabucodonosor ver que não somente existem 3 jovens, mas 4 que estão caminhando daquela fornalha livres, caminhando sem estar presos, sem nada. Oh, meus queridos e amados irmãos, e quando saem, nem cheiro de fumaça está nas suas roupas. E o profeta Daniel, que foi parar na cova dos leões, oh, e aqueles leões simplesmente ficaram ali com suas bocas. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aleluia. E o que dizer no Novo Testamento? Filipe, o grande evangelista, que depois de batizar ao eunuco, a Bíblia fala que foi transladado, apareceu em Azoto pregando o evangelho de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. O apóstolo Pedro ressuscitando a Tábita, tantos milagres, liberto das prisões, e o anjo abriu a sua cadeia. Ele, quando estava amarrado ali entre 16 soldados, foi levado fora.
E que o dizer de Paulo e de Silas, ou aquele terremoto enquanto eles estavam ali presos, que abriu aquelas cadeias, aleluia. Meus queridos, em Deus faremos proezas. Em Deus nós podemos fazer grandes obras para o nosso Deus, confiando nele. Entretanto, Davi, ele começa esse salmo dizendo: preparado está o meu coração. Para Deus operar, para nós vermos as proezas de Deus, o nosso coração tem que estar preparado. Preparado em quê, irmã Vânia? Em primeiro lugar, para que quando isto acontecer, quando a proeza, quando o poder, quando a manifestação de Deus, quando o milagre, quando a ação extraordinária de Deus acontecer, nós tenhamos o nosso coração preparado para dar glória unicamente àquele que fez o milagre. Não foi pelas nossas mãos, não foi pela nossa capacidade, não foi porque eu tenho uma boa oratória, não foi porque eu tenho uma unção especial, não foi por nada disso, foi por causa do nosso Deus. Em Deus faremos proezas se o nosso coração estiver preparado para dar glória unicamente a Ele, aquele que fez, aquele que operou, aquele que se manifestou, aquele que moveu, aquele que fez a obra poderosa. Mas, em segundo lugar, que o nosso coração esteja preparado para santificar o nome de Deus. Que nós possamos não somente ter as nossas vidas em santidade para poder realizar grandes obras para o Senhor, mas que nós possamos santificar, manter tudo, a obra, o nome de Deus santo, aleluia. E a Bíblia diz que nós devemos ser santos como Ele é santo, que não possamos de maneira alguma escandalizar, nem fazer o nome de Deus ser banalizado, porque infelizmente, meus queridos, é o que acontece muitas vezes ao redor deste mundo, nos dias de hoje, em muitas igrejas. O nome de Deus está sendo banalizado, está sendo vituperado pela boca do ímpio por causa das ações que muitas vezes, como obreiros, fazemos e não santificamos o nome do Senhor. Em Deus faremos proezas? Sim. Se o nosso coração está preparado para quê? Para nos submetermos à vontade de Deus. É Ele que faz, da maneira dele, da forma como Ele quer. Aleluia! Quando, como, aonde, é Ele que decide, é Ele que faz, não vem de mim, não é por causa de mim, eu apenas tenho que, como instrumento de Deus, me submeter à vontade dEle, para que possa o nome dEle ser glorificado em mim. E Paulo dizia que Ele fosse glorificado tanto na minha vida, como na minha morte. Estamos preparados para isso? Aleluia! Mas preparado está o meu coração para fazer proezas em que, irmã Vânia? Para preservar a verdade das Escrituras. Eu e você temos este grande desafio à nossa frente, nos dias que vivemos, nos dias maus em que vivemos, em poder manter, preservar, zelar, que esta palavra que saia da minha boca, do meu coração, seja uma palavra que a verdade das Escrituras Sagradas possam ser proferidas sem mistura, sem fermento, sem jargões, sem coisas esquisitas, coisas do mundo misturado com o de Deus. Não, irmãos, a palavra de Deus, o nosso Deus, não se mistura com os deuses deste mundo. Não se mistura, não precisamos da ajuda. Aleluia! Não precisamos da ajuda do maligno, das coisas do mundo. Não precisamos de invenções. Não precisamos de modernizações para fazer esta palavra agir, para fazer esta palavra atuar, para fazer esta palavra transformar vidas. Não preciso usar capacidade de hipnotismo,
nem de coisas parecidas, para poder diluir esta palavra, para tentar convencer. Não é você, não sou eu que convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo de Deus, e ele o faz através unicamente dessa palavra. Deus não precisa de ajuda para fazer aquilo que somente ele pode fazer. Aleluia! Portanto, sim, é muito lindo nós dizermos: em Deus faremos proezas. Mas será que o nosso coração está preparado para fazer as proezas de Deus? Fica aqui a minha pergunta, fica aqui a pergunta do Senhor para as nossas vidas, para a minha vida. Como está o meu coração? Vânia, como é que está o teu coração? Será que Deus pode operar como operou com Josué, com Moisés, com Davi, com Filipe, com Pedro, com João, com Tiago, com Tomé, com os pais da igreja? Será que Deus pode? Aleluia! Será que o meu coração está preparado para ser usado como estes homens foram usados? Aleluia! Esta era a oração de Davi. Preparado está o meu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.